Amigos de casa, vocês estão participando agora do culto da reunião dos Filhos de Deus, né? Hoje é domingo, dia do Senhor, aqui da sede da Igreja da Graça de Deus de São José dos Campos. E aqui nós temos experimentado aquilo que você acabou de ver aqui, o poder de Deus. E certamente aí na sua casa você vai ser abençoado, tá bom? Fica comigo que eu vou pregar a palavra de Deus agora para essa igreja abençoada. E você aí na sua casa, você vai receber a bênção de Deus. Como essas pessoas receberam aqui e como todos os que vão voltar para casa daqui a pouco abençoados, você também vai voltar. Amém? Vocês estão felizes com Jesus, pessoal? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1. Amém? Primeira carta do nosso irmão Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Amém? O nosso Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Capítulo de número 1. Obrigado, Espírito Santo. Irmãos, o versículo de número 26, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26... Nós estamos começando hoje aqui o mês de novembro, amém? É o primeiro domingo. E essa palavra aqui vai ser uma palavra de Deus para abençoar todo o seu mês de novembro, para abençoar todo esse final de ano e abençoar a sua vida, se você crer. Amém, pessoal? 1 aos Coríntios 1, 26. Olha o nosso irmão Paulo falando. Ele diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. 28. E Deus escolheu as vis desse mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. O que eu queria, irmão, falar da parte de Deus para você hoje? Que o nosso Deus, irmão, ele é especialista em pegar pessoas simples, pessoas comuns e fazer com que elas vivam uma vida extraordinária. Diga glória a Deus. A mensagem de hoje para você é essa: vivendo o extraordinário de Deus, vivendo uma vida fora do comum. Diga amém. A maioria das pessoas, meus irmãos, elas vivem uma vida comum. Elas passam por essa vida e elas experimentam só o que todo mundo experimentou. Elas vivem só o que todo mundo viveu. Mas nós que somos de Deus, nós recebemos de Deus um dom, uma graça. Qual graça é essa? Que Deus nos escolheu para nos fazer viver, para nos fazer experimentar aquilo que o mundo nunca vai viver. Para nos levar a lugares onde o mundo nunca vai chegar. Quando eu falo o mundo, eu estou falando daquelas pessoas que ainda não foram regeneradas pelo Evangelho. Essas pessoas só vão ter aquilo que a carne permite que elas tenham. Mas nós podemos viver uma vida extraordinária. Eu quero que você creia nisso. E que a partir de hoje você possa viver isso em nome de Jesus. Paulo, ele está falando com os irmãos os coríntios, o pessoal lá da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, e ele diz assim, irmãos, lá no versículo 26 ele fala: irmãos, vejam a vocação de vocês. Olha as pessoas que Deus chamou, olha as pessoas que Deus escolheu. Aí ele começa a falar: observe vocês que não são muitos os sábios segundo a carne, os grandes, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as coisas vis desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Amém? O que isso significa, irmão? Que Deus, Paulo estava dizendo, eu olho para vocês e eu vejo Deus pegando pessoas pequenas, pessoas humildes, pessoas simples, e fazendo com que essas pessoas se tornem algo. Deus pode fazer você se tornar aquilo que você nunca imaginou que poderia ser. E viver aquilo que você jamais imaginou que poderia viver. Diga glória a Deus. Eu estava ontem, pessoal, em São Paulo, lá na nossa sede, e quando eu estava saindo, eu estava conversando com o ministro Alencar, que foi pastor aqui da igreja, pastor de vocês muito tempo, amém? Foi meu pastor também, foi ele que me consagrou ao obreiro, um homem maravilhoso de Jesus. E ele estava conversando comigo, ele estava falando assim: Alex, você está sendo tão abençoado. Eu falei: ministro, é verdade.
O Senhor que sabe de onde eu vim, o Senhor foi na minha casa, o Senhor conhece meu pai, o Senhor conhece minha mãe. Você sabe que tudo isso na minha vida é obra de Deus. Ele falou, não é verdade. Se fosse depender de você, não tinha jeito não. Irmão, é coisa de Deus o que você vai viver. Amém? Agora, essas coisas extraordinárias, esse sobrenatural de Deus, ele não vem de qualquer maneira. Aqui nós vimos o finalzinho do capítulo 1. Amém? Aí nós vamos para o capítulo 2. Até antes, eu até quero ler com você o 28, né? O 1:28, onde ele diz assim, ó, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Quando eu falo isso aqui, de o 1:28, né? O que fala para que nenhuma carne se glorie diante dele, alguém vai dizer, olha, o pastor está pregando uma mensagem triunfalista. Tudo que eu estou falando aqui hoje é para a glória de Deus. Você vai ser muito abençoado. Para quê? Para que Deus seja glorificado na sua vida. Creia nisso. Lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, Mateus 5,14, Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí ele fala, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está falando para a gente brilhar, pessoal. Olha para o irmão e fala assim, chegou a tua hora, irmão. Chegou a hora de brilhar, amém? Para quê? Para que eu acho que eu sou melhor que os outros? Não, olha o que ele vai falar depois. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É para a glória de Deus. Amém? Diga assim, fala com fé, diga eu vou viver o extraordinário. Diga assim, para a glória do meu Deus. Amém? Agora a gente vai lá para o capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A gente viu do 1 até o 29, do 1:26 ao 29. Aí a gente vai agora para o capítulo 2, versículo de número 1. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Aí ele fala no 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Mas no que, irmãos? Mas no que? Mas no poder de Deus. Então Paulo, ele começa aqui no capítulo 2, falando como foi que ele anunciou o evangelho, como foi que ele evangelizou os coríntios. Ele chega naquele lugar e ele quer mostrar o Cristo para aquele povo que estava afundado na vida de pecado, na idolatria, na promiscuidade, na prostituição, amém? E ele não quer chegar naquele lugar, e ele não chega naquele lugar como se ele fosse um homem sábio, entendido das coisas desse mundo. Ele chega com a mensagem simples, mostrando Cristo crucificado, mostrando que Jesus era o Filho de Deus, diga amém. Mas ele convence aquele povo através, a Bíblia fala e ele chega com a mensagem simples do Evangelho, mas ele fala, eu estive entre vocês com grande manifestação do poder de Deus, para que a fé de vocês não estivesse apoiada numa sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, o que ele está falando é que ele chega naquele lugar e ele mostra para aquele povo não uma outra religião, mas ele chega mostrando para aquele povo Deus, um Deus poderoso, um Deus vivo. Amém, meus irmãos? Um evangelho que não é uma religião, mas é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Eu queria mostrar para vocês essa parte, para agora pular um pouquinho aqui mesmo no capítulo 2 e mostrar para vocês o versículo 9. Diz assim, ó, capítulo 2, versículo 9. Ele fala, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não
ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, normalmente, quando a gente lê esse versículo aqui, a gente fala dele, os pregadores fazem muito isso, e eu confesso para você que até eu já fiz isso, e às vezes também faço isso. Amém? Talvez um outro dia pode ser que você me veja fazer isso. Nós usamos esse versículo aqui muito para falar do céu. Não, porque Deus está preparando coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. E a gente fica assim, puxa, lá no céu é verdade. Lá eu verei coisas que jamais vi aqui, ouvirei coisas que jamais ouvi. Lá tem coisas que o meu coração nunca jamais imaginou. E eu creio que tudo isso é verdade. Lá no céu tem tudo isso. Quem crê, diga amém. Só que quando Paulo está falando aqui as coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, ele não está falando do céu. Ele não está falando da eternidade. Se você pegar todo o contexto do capítulo, desde o primeiro versículo que eu li para você, amém? Até o último versículo, você não verá Paulo falando sobre o céu, sobre a eternidade. Por quê? Porque ele não está falando do céu aqui e agora. Ele está falando da vida que nós vamos viver com Cristo agora, amém? Ele começa dizendo, eu cheguei aí na cidade de vocês mostrando o poder de Deus para vocês, amém? Para que a fé de vocês não estivesse baseada na sabedoria dos homens, mas no poder de Cristo. Aí ele vai falando e ele chega nessa parte. Porque as coisas que Deus preparou para nós são aquelas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que nunca chegaram ao coração do homem. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que Deus quer nos dar experiências que nós jamais imaginamos. Que Ele quer que os seus olhos vejam, e não é depois lá no céu, é claro que lá veremos, mas Ele está dizendo agora. Ele está falando agora, nesse tempo da sua vida. Ele está dizendo, Deus quer que você veja coisas que os seus olhos nunca viram. Que os seus ouvidos ouçam coisas que jamais ouviram. Ele quer que você experimente coisas que o seu coração jamais imaginou. Irmão, essa é a vida que Deus quer nos dar. É o que eu estou falando para você desde o começo. É a vida extraordinária. Diga amém. Tá bom, pastor, eu já entendi. Deus quer fazer na minha vida muito mais além do que eu jamais imaginei. Sim, Ele quer. E como Ele faz isso? Aí o versículo, aleluia, o versículo de número 10. Mas Deus nolas revelou. Como, igreja? Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Essa vida extraordinária, irmão, ela já está no coração de Deus. Sabe quando o pai ele olha para o filho e o pai começa a falar assim, puxa vida, eu tenho tanta coisa que eu quero viver com esse menino, tanta coisa que eu quero dar para ele, sabe? O pai ele imagina assim, puxa, essa criança vai crescer e eu vou fazer isso com ele, a gente vai viajar junto, a gente vai para tal lugar, né? Ele tem uma menininha, aí ele fala assim, puxa, um dia eu vou ver essa menina crescer e eu vou ver ela entrar na igreja de branco, sabe? Ele projeta, amém? Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Ele projeta aquela vida, irmão, no coração de Deus. Olha aqui para o pastor Alex, no coração de Deus, nas profundezas, lá dentro, no interior dele, tem coisas que ele sonha a seu respeito, amém? E pastor, como eu posso conhecer essas coisas? A Bíblia diz que Deus nos revela pelo Espírito Santo. As coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nunca chegaram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Deus tem algo preparado para mim e para você. Agora, você só pode conhecer essas coisas se você começar a conhecer o que está dentro do coração de Deus. Para experimentar o sobrenatural de Deus, eu preciso conhecer a intimidade de Deus. Eu preciso conhecer o coração dele, amém? Ele revelar para mim, meu filho, para você,
eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu quero te levar para tal lugar, eu quero fazer tal coisa na sua vida. Glória a Deus. Como que eu posso conhecer o coração de Deus? Só existe um que conhece o coração de Deus, é o Espírito Santo. E a Bíblia diz que essas coisas Deus nos revela através do Espírito Santo. O versículo 10 diz, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aqui, irmão, está onde eu queria chegar. A vida que Deus tem para nós é uma vida extraordinária. Ele quer nos mostrar o sobrenatural. Por quê, pastor? Eu nunca vivi nada disso. Porque talvez você está muito longe no que diz respeito à sua vida com o Espírito Santo. Tem muita gente, irmão, que está na igreja há anos e ela não tem nada com o Espírito Santo. No que diz respeito à vida dela de comunhão com Deus, ela é muito rasa, muito vazia. É triste, irmão, pessoas que estão há tanto tempo na igreja e ainda não descobriram tudo que o Espírito Santo pode fazer por elas. Eu estava meditando aqui nessa palavra e o Senhor estava me fazendo lembrar de Ezequiel 47. Vamos lá rapidinho. Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. O versículo de número 1, eu vou ler do 1 com vocês, que vai dar para vocês entenderem bem. Diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Isso aqui é uma coisa que já é de conhecimento de alguns. Vamos continuar, versículo 4. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram o que, irmãos? Profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. O profeta Ezequiel está tendo essa visão de Deus. Ele vê as águas que saem do templo de Deus, amém? Tinha um anjo de Deus com ele enquanto ele tinha essa visão. E o anjo tinha nas mãos uma vara de medir a profundidade. Eles entram pelas águas e o anjo de Deus fala para ele, vai medindo a profundidade. E eles caminham mais ou menos uns 500 metros. Então entenda bem, eles estão entrando para dentro do rio, para dentro daquelas águas, amém? E eles vão andando, vão caminhando, e 500 metros, as águas estavam dando aonde? Nos tornozelos. Então eram águas que tranquilamente qualquer um poderia passar, uma criança conseguiria passar por ali, amém? E eles vão se aprofundando mais, vamos lá, mais 500 metros. Conforme eles vão andando, aquelas águas vão subindo, amém? A profundidade vai aumentando, e as águas estão dando agora nos lombos, na cintura. O anjo fala, vamos avançar. E quando eles caminham mais, a Bíblia fala aqui na medida de côvados, mas só para vocês entenderem, mais 500 metros, ou seja, eles andaram mais ou menos 1,5 km. As águas já não davam mais para ir a pé, já eram águas para se passar nadando, eram águas muito profundas. O que isso significa, irmão, para nós? É claro que isso aqui tem muita revelação, que Deus tem coisas mais profundas para nós. O problema é que a maioria das pessoas nunca saiu daquela vida rasa, ela nunca avançou. Para que você possa atingir, o que nós estávamos falando agora há pouco, as profundezas do coração de Deus,
Você precisa estar disposto a ir mais além. Diga glória a Deus. Você tem que entender, irmão, que tem coisas que você não vai encontrar lá naquela vida rasa. Você vê homens de Deus que experimentaram coisas extraordinárias. Por quê? Porque eles foram mais além. Se aprofundaram na palavra, no conhecimento de Deus. Amém, irmão? Na oração, na comunhão com Deus. E tem pessoas, irmão, que infelizmente elas vão ficar anos na igreja, e é claro que ela vai ter uma ou outra bênção para contar, mas nunca aquilo que Deus realmente queria fazer. Por quê? Porque nunca avançou. Me perdoa, irmão. Anos na igreja talvez, mas aquilo que a pessoa sabia de Deus há 10, há 20, há 30 anos atrás, é a mesma coisa que ela sabe hoje. Tanto tempo na casa de Deus, mas ela nunca entendeu as verdades do Evangelho. Ela não sabe explicar mais do que o simples. Pastor, isso aí que o senhor está falando é algo ruim para mim? Você tem que entender que é. Sabe por quê? Porque Deus não te chamou para essas coisas pequenas, Deus quer te dar coisas maiores. Tem peixe, irmão, que você não pesca, sabe, com um anzol, que você não pesca ali sentado na beira do barranco. Isso é bíblico. Se você for comigo em Mateus, vamos lá rapidinho, Mateus, capítulo de número 17, rapidinho, Mateus 17. Você viu aqui o profeta Ezequiel indo com um anjo de Deus e entrando nas águas profundas, amém? Olha aqui, ó, Mateus capítulo 17. Glória a Deus. Vamos no versículo 24, Mateus 17, 24. 17, 24. Louvado seja Deus. Diz assim, ó: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? E disse-lhe ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Versículo 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar. Lê em voz alta agora. Lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém? Tinha um imposto que ele era cobrado dentro de Israel, que era o imposto do templo. Esse imposto aqui não era um imposto de Roma, não, era um imposto do povo ali mesmo, para a manutenção do templo. Amém? Todo homem que fosse maior de idade tinha que pagar. Como o Senhor Jesus era maior de idade, ele e o apóstolo Pedro, os dois tinham que pagar. E foram cobrar Simão. Chegaram para Simão Pedro e falaram: ô Simão, o teu mestre não vai pagar o imposto não? Não, é claro que ele paga. E Pedro entrou para falar com Jesus. Quando ele entrou, irmão, olha já o homem sobrenatural. Ele vai falar com Jesus e Jesus já sabia tudo. Amém? Alguém vai dizer: pastor, mas Jesus sabia porque ele é Deus. Sim, ele é Deus. Mas quando ele esteve entre nós, eu tenho que falar isso para vocês bastante. Quando ele esteve entre nós, ele não esteve como Deus. Ele estava aqui totalmente homem. Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, a nossa Bíblia, eu acho que a Revista Corrigida fala que sendo em forma de Deus, mas é isso, ele é Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você vê que ele é Deus, nunca deixou de ser, amém? Mas ele esteve entre nós como homem. Tudo que um homem faz, irmão, ele precisa fazer pelo poder do Espírito Santo. A obra de Deus que nós fazemos pelo poder do Espírito Santo. Jesus falava isso. Em Mateus 12,
12:28, Jesus diz assim, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Você vê que Jesus disse, eu expulso demônios pelo... Vou ler de novo, Mateus 12:28, mas se eu expulso demônios pelo... Então Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Atos 10:38, é Pedro que está pregando, e ele diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era, não é porque ele era Deus, mas porque Deus era com ele. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não é Deus? Não, ele é Deus. Mas aquilo que ele fez aqui, ele não fez como Deus, ele fez como homem. Quando Pedro, preste atenção, quando Pedro entrou na casa, e antes mesmo de Pedro falar, Jesus já sabia o que estava acontecendo, não era a onisciência, aquela coisa que Deus tem de saber tudo, porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas, sabe tudo. Com um único olhar, o Salmo 137 diz que ele me sonda e ele me conhece, ele sabe tudo sobre mim, sabe tudo que eu já fiz, o que pensei, onde fui, por que fui, com quem fui, Deus sabe tudo. Mas o Senhor Jesus aqui, ele não estava em posse da sua onisciência, ele estava como Deus. Então aquilo que ele sabia por revelação. Amém? É um dom do Espírito Santo, é a palavra da sabedoria. Lá de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. São dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele revela para você aquilo que só Deus sabe e aquilo que só Deus conhece. É a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Então Pedro entrou para falar para Jesus que estavam cobrando o imposto e Jesus já sabia. Irmão, através do Espírito Santo, olha que coisa tremenda, você já sabe tudo. Teu filho entra em casa, antes dele falar para você, você olha para ele, você já sabe, esse menino está com um problema, filho, está acontecendo isso, isso e isso, é ou não é? Irmão, tem mãe que é tão cheia do Espírito Santo que o filho tem até medo de fazer coisa errada. Eu já vi. Não, lá em casa não dá para brincar não, porque Deus mostra tudo para minha mãe. Seja essa irmã, seja essa mulher, viu, irmã? Tem filho, não dá, meu pai não dá não, se eu fizer, Deus mostra para ele. Seja esse homem, meu irmão. Pedro estava entrando dentro de casa para falar, e Jesus, Pedro, fala uma coisa para mim. Os reis da terra, de quem é que eles cobram o imposto? Do filho deles ou é dos alheios? E Pedro responde, é dos alheios. Aí Jesus fala, então logo estão livres os filhos. Traduzindo para você, Jesus está querendo dizer o seguinte, esse imposto não está certo não, ele é injusto, mas tudo bem. Para que não haja escândalo, tem coisa que você tem que fazer, não é porque, vamos dizer assim, é justo ou deixa de ser justo. Aqui no Brasil, a gente infelizmente é roubado todo dia no imposto que a gente paga, mas tudo bem, vamos pagar para não dar escândalo, diga a glória a Deus. Dinheiro para vocês nunca foi e não será problema. Deus vai mandar tanto que você vai pagar imposto rindo. Amém? Jesus olha para Pedro e ele diz assim, Pedro, para que não os escandalizemos, faz o seguinte, vai para o mar. Aí Jesus fala, e lança o quê? O anzol. Cadê os meus irmãos que já pescaram com anzol aqui? Você sabe que para pescar com anzol é porque você não está esperando muita coisa, é ou não é? Eu tenho algumas boas lembranças com meu pai de infância. Apesar de eu ter falado para você que a nossa vida não foi muito fácil, e realmente não era, mas ele tinha uns momentos bons lá e eu consegui ter muito boas lembranças com ele. E uma das boas lembranças que eu tenho é ir pescar com meu pai algumas vezes. Tinha umas coisas que eu não gostava, não, irmão. Levantar cedo e pegar minhoca é ruim demais. Desculpa, tá, irmão? Eu ainda era meio nojentinho, irmão. Na hora que a bicha começava a enrolar no meu dedo assim, dava um negócio, mas... Amém. Pegava. Engraçado foi esses dias atrás, quando eu tive que levar o Pedro Paulo para pescar, irmão. Fui com um irmão lá de Taubaté lá para pescar e eu tive que mostrar para ele que eu sou macho, que eu pego a minhoca. Não, aqui, filho. É assim que você faz, ó. Quando ela enrola muito, você puxa assim, ó. Fiz isso não. Mas eu peguei, viu, irmão?
Olha para o irmão e fala assim: o pastor pegou a minhoca com a mão. Vocês estão tudo orgulhosos de mim aí, né, irmão? Os irmãos estão assim: o pastor é macho. Né, coitado. Vou pegar a minhoquinha, tadinho. Mas tudo bem, pessoal. Irmão, eu lembro, olha para o pastor. Eu lembro de ir pescar com meu pai. De ficar sentado na beira do barranco, jogar, e vir um lambarizinho. Quem já pescou lambari? Eita, nós. Pescar aquele carazinho. Quem já pescou carazinho? O bicho, depois você frita, ele tem um gosto de terra, tem ou não tem? Gente, olha para o pastor. Para pescar lambari, o anzol resolve. Se você, irmão, olha para o pastor. Se o que você espera da vida é lambari, se o que você espera da vida é o carazinho lá com gosto de terra, você não precisa ir para águas profundas, não. Sentado aqui na beira do barranco aqui, irmão, com a água que dá no... Obrigado. Você pesca. Tem crente, irmão, que tudo que ele precisa é pagar uma dívidazinha. Aliás, é tudo que ele quer, melhor dizendo. Se ele vier para a igreja e Deus fizer uma coisinha na vida dele, ele já não, tá bom. É isso que eu quero. Deus tinha muito mais para você. Mas aí você se habituou àquela vida de vir, sentar, ouvir uma pregação, amém? Sair, e você nunca foi buscar algo a mais. Você tem bênção para contar? Tem. Para pagar uma dívidazinha, você vê que Jesus também vai lá, pega, vai ter uma moeda, paga a minha dívida e a tua. Uma coisa simples. É uma bênção? É ou não é? Sim ou não? Mas comparado às outras coisas que Pedro viveu com Jesus, isso não parece tão simples. Amém ou não? Deus tem coisa maior para você. Amém. Agora, olha para o pastor. Coisas maiores. Diga para o teu irmão, coisas maiores. Diga assim, coisas extraordinárias. Diga assim, estão nas águas profundas. Lucas 5, Lucas capítulo 5. Esse milagre aqui, vocês conhecem ele, amém? Vocês conhecem ele todinho. Lucas 5. Antes da gente ler, em cima do capítulo, normalmente tem uma letrinha escura, que é o subtítulo, amém? O que está escrito aí? Qual que é o subtítulo? Lê comigo. Vamos ler todo mundo junto, só esse primeiro, vai. Essa pesca aqui foi uma pesca comum, igreja? Foi a moedinha na boca do peixe? Foi o lambarizinho? O carazinho com gosto de terra? Essa pesca foi uma pesca o quê? Olha para o irmão e fala assim, maravilhosa. Diga assim, é o que Deus quer fazer na tua vida. Olha nos olhos azuis do irmão e fala, maravilhas. O que a Bíblia diz? Vamos lá, versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. 2. Viu estar 2 barcos junto à praia do lago, os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. A nossa caminhada com Deus, ela é assim, pessoal. Jesus entrou no barco e disse, afasta um pouco da terra. A gente vai se afastando da terra, se afastando das coisas do mundo aos poucos. A gente vai entrando nas águas de Deus, é igual Ezequiel viu. Você entra com águas que dão nos artelhos, nos tornozelos, amém? E aí você vai avançando para as águas que dão na cintura, diga glória a Deus. Mas quando chegar na hora das maravilhas, capítulo 5, versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, nem em voz alta, faze-te ao quê? Ao mar alto. Eu vou pedir para eles colocarem para mim, Lucas 5, versículo 4, né? Eu vou pedir para eles colocarem para mim na Bíblia na linguagem de hoje, na NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, Lucas 5, 4. Capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar o quê? Onde o lago é o quê? Bem fundo. Se você quer a pesca maravilhosa, você tem que ir para as águas profundas. Tem que buscar, como eu falei para você,
aquilo que está lá dentro do coração de Deus, as profundezas, irmão. Gente, conquistar o coração de uma pessoa não é, sabe, descobrir o segredo, descobrir o que está lá dentro, não é do dia para a noite. A primeira vez que você conversa com uma pessoa, a conversa normalmente é bem rasa, sim ou não? Não é aquela conversa de bom dia, boa noite? É desse jeito ou não é? Mas para você, irmão, conhecer o que está lá dentro do coração, para a pessoa começar a desvendar os segredos dela para você, falar dos sonhos dela, contar o que ela nunca contou para ninguém, ela precisa olhar para você e ter em você intimidade. Ela tem que olhar para você e ter em você confiança. Diga glória a Deus. Nós temos que nos relacionar com Deus. Ir para as águas profundas, aonde estão os grandes milagres. Diga glória a Deus. Amém? Só quero mostrar só mais uma coisinha antes, até lembrei agora aqui. Jesus me fez lembrar de um versículo que é Jó 41. Jó 41. Aleluia. Lembrei disso aqui é importante. Jó 41. Deus estava conversando com Jó. Na verdade, Deus estava puxando a orelha do Jó. Que o Jó deu umas reclamadas lá. Cadê Deus, tal. E aí Deus começa a falar para ele. Jó, onde você estava quando eu criei a terra? Deus começa a falar algumas coisas com ele. Aí no 41, versículo 1, Deus diz assim: poderás pescar com o anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a boca? Esse Leviatã aqui, irmão, ele é um monstro marinho. Você sabe que aí nessas águas profundas aí, irmão, existem verdadeiros monstros, sim ou não? Existem animais aí que engolem um homem com facilidade. Uma vez eu ouvi, eu acho que, não lembro aonde eu li, que o coração de uma baleia azul, ele é tão grande que dá para você, um homem conseguiria nadar dentro da artéria do coração, de tão grande que é, só o coração do bicho. Então, tranquilamente, a gente caberia lá dentro da barriga dele. Então Deus está dizendo, existem monstros dentro do mar que não dá para você pescar com anzol. Se você quisesse pescar, você teria que ter uma coisa maior. Você teria que ir para águas mais profundas, com uma capacidade maior. Amém? O que eu estou dizendo para você é que Deus tem coisas, vou usar essa palavra aqui, monstruosas, que vão assustar, que vão surpreender. Olha para o irmão e fala, Deus quer surpreender você. E através de você surpreender o próximo. Quem crê, diga amém. Da pessoa olhar para você, simples, e ver as maravilhas de Deus em você, a grande obra dele em você, e a pessoa falar, mas que coisa extraordinária. Só que lembra o que eu falei. Nas águas rasas você vai pescar o peixinho. Você quer pescar o Leviatã, pastor? Eu quero algo grande, eu quero a bênção grande. Então você tem que ir para as águas profundas e preparado. Diga glória a Deus. Essas águas profundas, como eu falei, irmão, é uma questão de você entrar dentro do coração de Deus. E isso você só pode conseguir através do Espírito Santo. Você precisa se aprofundar na comunhão com Deus. Diga glória a Deus. O tempo já passou. Eu quero terminar mostrando para você um segredo que está aqui em Efésios capítulo 1. Porque isso tudo que eu disse, obviamente, a gente só pode conseguir através de uma vida de comunhão, de oração, buscando o conhecimento de Deus. Diga amém. E lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 16, o nosso irmão Paulo está fazendo uma oração. Essa oração aqui, pessoal, Efésios capítulo 1, versículo 16, ela é uma oração que eu aprendi até por prática fazê-la. Amém? Se você puder, pegue depois essa oração e repita, mas não assim como se você estivesse lendo o que Paulo está falando para os Efésios. Traga ela para você. Amém? Efésios 1,16, Paulo diz assim: não cesso de dar graças a Deus, lembrando-me de vós nas minhas orações. Sempre que Deus fizer você lembrar de alguém, ore por aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está até precisando de você naquele momento. Amém? Mas não é o nosso assunto, não. Paulo estava falando assim, Efésios, quando eu lembro de vocês, eu oro por vocês. Agora, olha a oração que ele fazia, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. É o que eu falei para você agora há pouco. Olhem para mim. Pedro entrou na casa e antes dele falar com Jesus, Jesus já falou com ele o que ele precisava. Jesus já sabia da situação. Isso é o espírito de revelação de Deus, é o espírito de sabedoria e de revelação. Diga amém. Paulo está orando e ele está dizendo, eu oro, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Irmão, como eu disse, traz essa oração para você. Você vai orar para você. Senhor, me dê em meu conhecimento, naquilo que só o Senhor sabe, o espírito de sabedoria e de revelação. Deus vai te dar. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua herança nos santos. Que coisa linda. Ele está orando, ele está falando, irmãos, eu oro para que Deus ilumine os olhos de vocês, para que vocês consigam enxergar. Sabe quando a mãe fala para o filho, filho, pega tal coisa aí para mim no quarto. E aí o filho fala, onde, mãe? Dentro da gaveta. As irmãs estão passando um filme na cabeça delas agora. Lá de dentro o que o filho grita? Tá aqui não. É ou não é? Aí a mãe fala, tá aí, filho, do lado direito. Tá não. Aí a mãe, com todo o amor no coração, com todo aquele afeto materno, ela fala, eu vou aí, eu vou achar e eu vou te dar um abraço, é isso? Eu vou esfregar. E aí olha para o pastor, a mãe levanta com todo aquele amor e o filho está lá, irmão. Eu olhei, não está. Aí a mãe vai, pega, põe a mão. O que é isso aqui? Quer dizer, não é assim que as senhoras fazem. Está aqui, meu amor. Olha, não é assim? Aí a gente tem um monte de expressão, né? Se fosse cobra, mordia. Você está cego? Irmão, sabe por que eu falei isso aqui para você? Existe um tesouro à nossa disposição. Só que os nossos olhos parecem que estão cegos e a gente não consegue ver. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, tinha 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús. E os 2 estavam tristes no caminho, falando que Jesus tinha morrido. E de repente Jesus começou a andar com eles, eles não conseguiam ver que era Jesus. Às vezes a gente está assim, irmão. O próprio Deus do nosso lado, aquele que tem todo o poder, e a gente não consegue enxergar. O nosso tesouro está ali, e ele falando, meu filho está aqui, ó, e a gente não consegue ver. Então Paulo está orando, ele está falando, eu oro para que Deus ilumine os olhos de vocês, para que vocês entendam qual é a esperança da sua vocação. Irmão, todos vocês aqui têm uma vocação, têm um chamado de Deus. Não há dentre vós aqui nenhum que não tenha sido escolhido pelo Senhor. E Deus tem uma esperança na vocação. Sabe? Quando Deus olha para mim, eu sei que Ele espera alguma coisa de mim. Eu sei que Deus olha para mim e Deus fala, meu filho, eu quero te levar. Só que às vezes, meus olhos fechados não me deixam ver aonde Ele quer. Você está achando que você já fez muito, talvez na caminhada longa de Deus, talvez você mal deu um passo. Na hora que Ele abrir os seus olhos, você vai falar, meu Deus, eu tenho tudo isso para fazer, e você vai chegar longe. Então Paulo está dizendo, eu oro para que Deus abra os olhos de vocês, ilumine os olhos de vocês, do seu entendimento, para que vocês, versículo de número 17, né? Diz assim, 18, perdão, para que saibais qual a esperança da vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Meu Deus, tem uma herança para você. Você é herdeiro de grandes riquezas. Na hora que os seus olhos espirituais se abrirem, que o Espírito Santo mostrar para você o que está dentro do coração de Deus, você vai começar a viver essas riquezas. Lá nas águas,
Você sabe que aí nas águas profundas tem tesouros guardados, você sabia disso? Você não vai, olha para mim, irmão, você não vai encontrar um tesouro aqui, pessoal, na água, na beira do barranco aqui, você não vai encontrar. Está lá nas águas profundas, diga glória a Deus. Você vai encontrar em nome de Jesus. Vamos só mais um pouquinho? Versículo de número 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos. Irmão, você que crê, há um grande poder à sua disposição. A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós está em mim, está em você, nós que cremos. Segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, pondo à sua direita no céu. Sabe qual é o poder que está sobre nós? O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e colocou ele assentado à destra do Pai. Esse é o poder que está sobre nós. Vocês entendem por que Paulo está orando? Gente, eu oro para Deus abrir os olhos de vocês, porque o poder que está sobre vocês é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Irmão, como é que o demônio não vai obedecer você quando você mandar ele sair? Se o poder que está em você é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Olha que coisa tremenda. Só mais um pouquinho, versículo 20. Que manifestou em Cristo ressuscitando os mortos, pondo à sua direita dos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Glória a Deus. Esse é o poder que está sobre nós, amém, pessoal? Eu vou terminar, eu queria falar mais, mas eu já passei bem do horário. Deus tem uma vida extraordinária para você. Mas você só vai conhecer se você sair das águas rasas. Fala para o teu irmão, fala assim, vamos para as águas profundas. Amém? Amém? Quem quer buscar esse sobrenatural de Deus? Se levante agora, irmão, irmã. A partir, em nome de Jesus, desse mês de novembro que está começando, você vai começar a ver coisas sobrenaturais de Deus. Você vai viver uma vida extraordinária. Levante as mãos e diga, eu quero, Senhor. Levante agora as mãos, comece a falar com Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Eu creio, Senhor, nessa vida extraordinária que o Senhor tem para mim. Nessa vida, meu Deus, sobrenatural. Oh, aleluia, aleluia. Ele tem, irmão, Ele tem algo extraordinário para você, creia. Oh, aleluia, aleluia. Debalaba clama nalaba suribianda. Feche os seus olhos, comece a orar, a falar com Deus. Oh, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Bendito seja o Senhor para sempre. Oh, aleluias. Hoje eu vou fechar os meus olhos, glória a Deus, entregar minha vida no teu altar, minha vida no teu altar. Oh, glória a Deus. Vou renascer para sempre, ressuscitar pro meu Senhor. Levante as suas mãos, homem de Deus, mulher de Deus. Hoje eu vou fechar os meus olhos. Hoje eu... Cante isso. Fechar os meus olhos. Entregar minha vida. Aleluia. Minha vida no teu altar. Vou renascer para sempre. Vou renascer. Glória a Deus. Vou ressuscitar pro meu Senhor. Toda a igreja agora com as mãos erguidas. Obrigado, Espírito Santo, nós te adoramos, aleluia. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vindo pó, aleluia,
Sei que vim do pó e de um sopro divino, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar, aleluia, pode ler, pois veio de tuas mãos, pois veio de tu, aleluia. Mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aleluia, o Senhor colocou a mão e me curou. Levante as mãos, declare isso agora. E me curou, me dá poder de, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Aleluia, me dá poder de fim, porque está na hora de eu viver. Você vai viver, meu irmão. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Obrigado, Senhor. Faça descer sobre nós, meu Deus, a virtude do Senhor, o poder do Altíssimo. Levante as suas mãos, levante a tua voz agora, e essa unção de Deus desce sobre a tua vida nesse momento. Esse poder de Deus desce sobre você agora. Oh, aleluia. Comece a levantar a tua voz e a dizer para Ele: Senhor, eu quero esse poder, eu quero essa unção do Senhor sobre mim, eu quero essa virtude de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Isso, vai levantando a tua voz agora e vai clamando a Deus e vai orando a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Isso, levante as suas mãos, clame a Deus agora. Vem unção de Deus, vem poder de Deus, vem sobre a igreja agora, venha sobre nós. Oh, aleluia. Venha sobre nós, meu Deus, vem sobre o teu povo agora, esse poder do Espírito Santo, esses dons sobrenaturais, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus, nós te louvamos, aleluia. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovado. Sei que vim do pó, sei que vim do pó e de um sopro divino, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar, pois veio de tuas mãos. Mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi e me curou, e me curou. Levante as mãos, igreja. E me curou, me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Aleluia. Me dá poder de filho, faz descer a virtude de Deus, meu irmão, a virtude do Altíssimo, o poder do Espírito Santo começa a descer sobre você agora, e você vai viver como um filho de Deus, como uma filha de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da virtude dele agora. Aleluia. Vem poder de Deus, vem sobre a igreja agora, vem sobre os filhos, vem sobre as filhas, vem sobre o teu povo. Aleluia. De balaba chora balaba clama nalaba siribi canta la balaba shuri balaba. Oh, alaba chora balaba canto lo balaba shuria. E agora, meu irmão, você que ainda não é cheio do Espírito Santo, receba o poder dele agora. Receba o poder do Espírito de Deus sobre você.
Seja batizado no Espírito Santo em nome de Jesus. Eu quero agora os obreiros andando no meio da igreja, orando pelos irmãos, pelas irmãs, orando para que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo. Você que quer receber agora, você que quer receber o batismo do Espírito Santo, levante as mãos e diga: eu quero, Senhor. Irmão, você não pode ficar parado, você tem que avançar, tem que ir para as águas profundas. Se você parar, você não vai chegar lá. Avance, avance, vai orando. Oh, eu quero, Senhor, me dá esse poder, me dá poder de filho. Eu quero andar sobre as águas, eu quero viver a multiplicação. Eu quero, Jesus, me dá agora essa unção. Ebalaba chorabalaba clamadalaba shuribi cantalaba. Ebalabalaba cantolobalaba shuriandere balaba. Ebalaba siribi cantalaba. Oh, aleluia! Levante as mãos, igreja. Me dá poder de filho, porque Tá na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Oh, glória a Deus. Me dá poder de filho. faz desse. Aleluia. Receba a virtude do Altíssimo agora. Agora eu quero toda a igreja dando glória a Deus. Toda a igreja dando glória a Deus. Toda a igreja adorando. Shebalabalaba cantalaba. Shebalabalaba clamadalabalaba. Irmão, tem pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo agora. Pessoas aqui que nunca falaram em línguas, estão falando agora. Isso, você está recebendo o poder de filho, está descendo sobre você agora. Receba. Shebalabalabalabalabalaba cantalaba chorabalaba. Shebala, olha que bonito, irmão. Aleluia. Cadê aquele glória a Deus? Cadê a voz dos homens de Deus? Cadê a voz das mulheres de Deus? Shebalabalaba clamadalaba siribi cantalaba. Oh, aleluia. Shebalabalaba sebalabalaba shebalabalaba. Aleluia, aleluia. Domanalaba siribi climanaraba suribia. Shebalabalaba cantalabalaba. Aleluia, aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Isso, e vai recebendo agora o poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Levante as mãos, eu quero ouvir a igreja. Oh, glória a Deus, levante as mãos. Aleluia. Me dá poder de filho, porque que lindo. Me dá poder, porque está na hora de eu viver a multiplicar. Me faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Oh, meu Deus do céu, isso. Aleluia. Irmão, está descendo sobre você a virtude do Altíssimo agora. Está descendo sobre você agora, isso. Irmão, tem pessoas aqui que já mergulharam um pouco mais fundo. Não para não, continua. Continua, isso, vai avançando, avançando. Eu vou avançando, eu não penso em parar. Isso, isso. Olha que bonito. Isso, vai lá, mais fundo. Irmão, feche os olhos, abra a boca, senão você nunca vai sair das águas rasas. Feche os olhos, abra os lábios e diga: eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo. Oh, shebalabalaba cantalaba. Oh, quero ir
mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro. Aleluia, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Leva-me mais fundo, Senhor, leva-me mais fundo. Quero ir, leva-la, chorar, onde eu te encontro. No lugar ser, glória a Deus, aos teus pés me, pois a tua glória, quero ver, levante as mãos, tudo que eu mais quero é te ver, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade real, tua voz é tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, oh, aleluia, é agora, irmão, mergulhe, navegue no oceano do Espírito, aleluia, diga glória a Deus, oh, aleluia, obrigado Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia, a igreja, tudo que eu mais quero é te, me envolva com tua voz ecoe, tudo que eu mais te ver, me envolva com poder, tua majestade é real, tua voz ecoe. Diga obrigado, Senhor Jesus, diga obrigado por me permitir experimentar um pouco da tua glória. Diga, leva-me, Senhor, mais além, para as águas profundas. Diga, eu viverei o sobrenatural. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, meus irmãos, bem forte, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, glória a Deus.